Olá, você que está nos acompanhando aqui na Levante. Hoje a gente trouxe mais um convidado para a nossa série Conversa com Gestor, um convidado muito especial. Passou pela USP, passou por Harvard, né, Ivy League, passou pelo Banco Central, pelo que eu pesquisei, fundou uma das, se não a maior gestora independente de ETF aqui no Brasil. Não vou dar mais spoiler aqui para vocês. Estou com o Cauê, nosso convidado do dia. Quem vai me acompanhar nessa conversa é o Eduardo, nosso sócio e head institucional aqui da Levante. A gente vai falar um pouco sobre inovação, falar um pouco sobre ETF, e um pouco sobre a história da Invest e do Cauê para vocês. Então, Cauê, muito obrigado aqui pela sua presença, obrigado, Dudu, pela presença também. Me fala um pouco de você para quem está nos ouvindo aqui, Cauê, um pouco da sua trajetória, e como é que você saiu daqui e foi parar em Harvard. Obrigado aí pela apresentação e um pouquinho da história da Investo, da própria gestora, com a minha, se misturam no sentido de que tudo foi levando à construção dessa filosofia de trazer para o Brasil uma gestora focada em ETFs. Então, comecei minha carreira, né? Você colocou aí, fiz engenharia na USP, acabei saindo, fui trabalhar em consultoria estratégica, trabalhar no BCG, depois saí de lá, fui para o Banco Central do Brasil e fiquei ali 3 anos trabalhando na supervisão de instituição financeira, mais focado no não bancário. E quando eu estava ali no Banco Central, eu vi muitos processos chegando ali para a gente, de autorização de novos modelos de negócio no mercado financeiro brasileiro. Na época se chamava ainda inovação no sistema financeiro, nem tinha nomenclatura fintech ali dentro do Banco Central. Participei ali dos processos de autorização com o olhar da supervisão e aquilo ficou no sangue, vendo aquelas empresas trazendo para o Brasil oportunidades para o brasileiro de acesso democrático mesmo aos produtos e serviços financeiros. E na época você contava nos dedos ali quantas tinham, e hoje você tem centenas de fintechs aí trazendo inovação tecnológica, produtos novos, serviços transparentes com baixo custo. Então aquilo me marcou muito. Eu acabei saindo do Banco Central, eu fui fazer meu MBA em Harvard, e aí morando nos Estados Unidos, eu comecei a conectar um pouco as pontas, eu vivenciei coisas que o americano tem acesso lá, que a gente ainda não tem acesso aqui no Brasil, e eu fiquei com vontade de realmente trazer para o Brasil algumas dessas coisas, né? Uma delas são os ETFs, e aquilo ficou marcado, né? Eu pensei, poxa, eu queria que minha família, meus amigos, eu mesmo pudesse ter acesso aos produtos, aos investimentos que o americano tinha via ETF, e aí a gente vai falar um pouquinho, né, por que ETF, a eficiência que isso traz para o mercado, para o investidor, mas foi esse desejo, né, de conhecer um pouquinho como montar aqui um negócio no mercado financeiro no Brasil, ter vivenciado isso lá fora, acabei indo trabalhar com investimento em Venture Capital depois do MBA, fiquei lá um tempo investindo nas empresas inovadoras e foi aí que eu decidi agir com todo o círculo completo, né? Montar um negócio no Brasil, no mercado financeiro, tendo a experiência de morar lá fora, vendo o lado de como trazer recursos para que esse negócio tivesse um crescimento exponencial. E aí foi que a gente decidiu, eu e o meu sócio, o Luiz, a gente decidiu pegar e ir em frente, montar a Investo. Montamos a gestora, começou a funcionar mesmo operacional em 2021, foi o primeiro produto que a gente lançou. Qual que foi? Foi o USTK11, que é um ETF de tecnologia americana, e é um ETF que dava acesso às empresas que estão mudando a nossa vida hoje, seja na tecnologia do hardware, né, os computadores, aí todos os aparelhos, mas o software também,
e investe nas grandes empresas e também investe naquelas pequenininhas que estão começando, fizeram IPO. Então, foi um produto revolucionário para dar esse acesso. E desde então, a gente lançou aí 18 ETFs já. A gente foi construindo um portfólio. Para que o investidor, a gente gosta de posicionar assim, que a gente dá os tijolinhos para o investidor construir a sua casa, né? Construir a sua alocação. E os tijolinhos sendo muito eficientes, transparentes, com baixo custo. E aí, o investidor pode escolher, eu quero mais fator de risco internacional, mais fator de risco de tecnologia, mais fator de risco de outro tema, gaming, biotecnologia, ou é o mercado local, é renda variável, renda fixa, são ativos alternativos. Então, os ETFs funcionam como esses tijolinhos para montar um portfólio. Então, desde então, os últimos 2 anos e pouquinho, a gente tem 18 ETFs já no portfólio e chegamos aí a mais de 1 bi sob gestão, mais de 40 mil clientes. E agora a gente está conseguindo ver que o brasileiro está começando a entender um pouco mais o que é o ETF, o que é investimento, o que é investimento em bolsa, o que é um ETF, e tem muito trabalho a ser feito ainda. E a gente fica muito animado com essa educação financeira que a gente pode trazer sendo especialista em ETF. Então, a gente gosta de poder ajudar o investidor a conhecer esse tipo de produto, para tirar dúvidas, se sentir mais confortável também. Isso que você falou é muito legal, né? A gente vai entrar um pouco nesse ponto mais para frente, mas dando um spoiler aqui. Tem uma diferença gritante do mercado de ETF dos Estados Unidos e do mercado de ETF aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, lá a gente vê alguns exemplos aqui, a iShares da BlackRock, ou então a Vanguard, por exemplo. E até a gente vai até um pouco mais além de gestão ativa em ETF, que nem o JP Morgan tem gestão ativa de ETF. E aqui, assim, eu acho que a Investo ela está um pouco indo nesse caminho, né? Mas lá fora é um universo muito maior que o nosso aqui. Como é que vocês tiram uma ideia de ETF? Vai mais de vocês lá dentro conversando? Ou vocês pegam demanda de investidor e constroem em cima disso? Assim, é um pouco dos dois. Então, tem que começar de algum lugar, né? E quando você começa, você não tem o cliente para perguntar. Então, é muito ideia interna que a gente tem, olhando, a gente quer dar acesso para essa classe de ativo. E então a gente tinha um portfólio que a gente gostaria de trazer que fosse bem completo. Renda variável internacional, renda variável local, renda fixa internacional, renda fixa local, alternativos. Então a gente tinha esse portfólio. E aí, ao longo do caminho, a gente tem um bom relacionamento com os bancos, as corretoras, os assessores de investimentos, consultores, cliente final algumas vezes, né? Mas olhando esse mercado e conversando com as pessoas, a gente vai trazendo novas ideias e vamos vendo se tem realmente um interesse em usar aquele ativo na negociação. Por exemplo, a gente lançou um ETF de NTNBs, que é o NTNS11. Que é um ETF que compra todas as NTNBs que vencem de 0 a 4 anos. É uma inflação curta. Isso surgiu de uma demanda de alguns investidores que a gente falava de ETF e eles, poxa, eu queria ter essa exposição. A gente viu que era um interesse do mercado mesmo, que a gente podia fazer algo assim. Trabalhamos com o provedor de índice para criar um índice que fosse interessante e trouxemos o produto ao mercado. Então, é um pouco de ideia nossa e agora a gente já consegue ter esse feedback aí do mercado para pensar em um produto. Pô, legal. E pelo que eu entendi, ainda um pouco da história da Invest, pelo que eu entendi, ela nasceu enquanto você estava lá em Harvard, né? Não sei se foi um projeto, ou se foi alguma ideia que você teve lá, e aí você desenvolveu a Investo a partir disso até chegar no Brasil, lançou o primeiro ETF em 2021, né? Como é que foi? Falando um pouquinho, você falou da onde nasceu a inspiração para isso, mas como é que foi a prática disso aí? Eu também vi, e ainda um pouco nesse ponto da prática, né, eu também vi que, poxa, tem muita gente de peso lá dentro, né, tem conselheiros, conselheiros de Harvard, conselheiros de empresas grandes, conselheiros americanos, conselheiros brasileiros, né? Quem são as pessoas por trás da Investo? Como é que foi na prática a criação dela, da Harvard até lançar aqui, e desafios que você viu nesse meio do caminho? Essa história é bem interessante, né? Eu gosto muito de contar ela, porque nasceu lá em Harvard, eu estava no meu MBA lá de 2017 a 2019. E no último semestre
tem uma disciplina que eu peguei que você constrói novos negócios, né? Então você tem que construir um plano de negócios ao longo da disciplina e eles têm muitos conselheiros ali, né, os advisors que eles trazem. Então toda aula, toda semana você tem ali 20, 30 empreendedores de sucesso, investidores, conselheiros de outras empresas que você tá ali para ajudar a desenvolver o seu negócio e você vai batendo um papo ali, entendendo, né, para que direção você vai. Então, esse projeto da Investo nasceu ali. E no final do curso, você tem uma competição ali, um pitch day, né? Você apresenta o seu negócio para uma série de pessoas aí, maioria empreendedores ou investidores, do círculo ali de Harvard, do network que gosta de ajudar os alunos e também para conhecer bons projetos, né? E eram 93 empresas. Caramba. E a gente apresentou, empresa brasileira, a maioria eram empresas funcionárias nos Estados Unidos, e a gente acabou ficando em primeiro lugar na competição. Na época, a gente não estava pronto para se comprometer 100%, porque tinham alguns entraves regulatórios ainda que foram se desenrolando no mercado. Mas você chegou a fazer isso já pensando em transformar num negócio ou mais num projeto? A gente pensou em transformar num negócio. Agora, a gente entendeu que ainda não era o momento ali, o timing estava um pouco complicado. Isso a gente está falando de que ano, mais ou menos? Isso era 2019. Então a gente apresentou, era lá maio de 19, apresentou, só que a ideia para um americano que há 20 anos já investe em ETF e já faz isso de natureza, assim. Normal, né? É normal, assim, eu vou investir em alguma coisa, vou comprar um ETF. Então eu quero adicionar uma empresa, ok, mas vou adicionar na minha carteira de ETF. Além dos ETFs que eu tenho, vou comprar essa empresa que eu gosto, né? O pessoal ali falou, como não existe uma gestora focada em ETF no Brasil? Como que essa mentalidade ainda não está ali? Então, por isso que a gente acabou ficando em primeiro lugar, porque é um negócio transformador. E aí a gente manteve algumas dessas pessoas próximas de nós ao longo de 2 anos, enquanto a gente incorporava a empresa, pegava toda a autorização aí de CVM, Anbima, para começar a funcionar, toda a infraestrutura, isso toma um tempo, né? Você não começa o negócio e já sai lançando o produto. Então a gente foi montando a equipe da gestora e quando a gente estava pronto para lançar, eu já tinha um círculo de advisors, aí, conselheiros, que também investiram, né, capital para a gente começar o negócio. E eles já conheciam o nosso trabalho ao longo de 2 anos, né? Eles falaram que iam fazer isso, passaram um tempo construindo. Hoje eles têm relacionamentos, a gente já tinha tudo isso pronto para rodar. Então foi... E aí em 2021 a gente lançou o primeiro ETF, em julho de 21. Então foi um projeto que nasceu ali em Harvard, teve essa propulsão, porque a gente ganhou a competição ali. E aí a gente trouxe conselheiro, o René, por exemplo, René Kern, que foi conselheiro da B3, que era Managing Director da General Atlantic na América Latina. A gente trouxe o professor de Harvard da disciplina de empreendedorismo como conselheiro também. A gente trouxe alguns hedge funds aí que acabaram aportando um capital para dar ignição ao negócio. Então, foi curioso, né? A gente trouxe algumas pessoas aí ao longo do tempo que nos apoiam até hoje. Pô, legal. Nome de peso, como eu falei, né? E, poxa, pelo que você falou, isso tudo foi meio que o norte foi basicamente a inovação, né? Pegou um exemplo da indústria americana, essa questão de você investir via ETF e aplicou aqui no Brasil, né? E eu pergunto, entrando um pouco nesse tema de inovação, é um tema que vem influenciando muito o mercado brasileiro. Você mesmo já viveu isso quando estava no Banco Central. Recentemente a gente vê aí as empresas de tecnologia, de inteligência artificial, mexendo com produtividade, né? E, nesse meio aí dos Estados Unidos, de Harvard, você que está mais nesse meio de inovação, como é que você vê novas inovações que existem lá fora, que talvez não existem aqui ainda? Como é que você vê esse boom de tecnologia que a gente está vivenciando hoje impactando a indústria financeira brasileira? Acho que tem 2 formas da gente olhar, né, nessa parte de inovação.
Uma é que inovação traz democratização de acesso, traz transparência, traz competitividade. Então, o acesso aos produtos e serviços financeiros fica cada vez mais facilitado. Isso é muito positivo. Se você pensar há 10 anos atrás, a gente estava começando a ter o smartphone, né? A maioria das pessoas não tinha internet no celular. O internet banking não era ainda algo relevante. Hoje tem bancos digitais que nasceram porque isso é algo. Então, não tem nem agência, o banco não tem nem... que não tem nem agência. São vários aí, estão crescendo e trazem baixas taxas. Isso é uma inovação que ajuda o cliente e traz mais acesso aos produtos e serviços financeiros. Então hoje eu crio uma gestora de ETF, tem mais gente que acessa a bolsa. Por quê? A inovação está ajudando a dar mais acesso, mais transparência. Isso é muito positivo. É aquela roda positiva, né? Que um negócio positivo ajuda o outro e isso ajuda muito o cliente. Então, um ecossistema, né? O ecossistema fica cada vez mais transparente e cada vez mais competitivo. Isso é muito positivo para todo mundo. Então, isso é uma forma de ver, né? Acesso, democratização. Acho que tem outro ponto que você falou de inteligência artificial e tecnologia, que os negócios ficam também mais eficientes. Então, você tem as próprias gestoras com mais acesso à tecnologia, e isso torna o mercado mais eficiente, a informação gira mais rápido, e você tem, quando você fala aí de mercado nos anos 80, tinha muita gente que fazia bons negócios porque tinha acesso a uma informação que o outro não tinha. Hoje isso está mais dissipado, né? Todo mundo... Tá mais democrática a informação. Quanto mais rápido a informação gira, melhor fica o mercado, melhor ele funciona. Se na década de 80 você comprava uma ação porque você assina 3 jornais e você vê a notícia mais rápido e o outro não assina e não vê a notícia, hoje isso não existe, porque você tem... o satélite está pegando em tempo real para você prever quanto que uma rede de supermercado vai vender baseado em quantos carros pararam no estacionamento ao longo do mês. E todo mundo consegue ir lá fazer uma conta na empresa de satélite e criar um algoritmo para isso, né? Coisa assim. Então, tecnologia também ajuda as gestoras a terem mais informação. E onde que eu chego com isso, né? Você tem mais acesso, mais transparência, mais democratização, você tem mais eficiência dos negócios. Então, é cada vez mais difícil um gestor ou um fundo conseguir performar melhor do que o outro, porque a informação está muito fácil, está muito acessível. E aí que entra você fazer uma gestão indexada, que eu acho que reforça um pouco a visão que a gente tem de mundo, que nesse mundo você vai ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. Poxa, a maioria das pessoas estaria muito melhor indexando o seu investimento, um ETF, um fundo indexado, e é um pouco do conceito que a gente traz aí. Nesse mundo em que tem muita coisa acontecendo, simplifica um pouco a sua vida, vai para a gestão indexada, e naquilo que você acredita que você é melhor, aí você faz o seu fator de risco aumenta um pouquinho ali, mas para aquela base do seu investimento, faz cada vez mais sentido você ter a parte indexada nesse mundo de tecnologia que a gente está vendo hoje. Talvez, principalmente, um investidor mais iniciante, assim, né, que ainda não tem muito conhecimento de mercado, se mitiga um pouco esse risco, né? Para o iniciante, assim, é quase que mandatório, né, você fazer isso, porque realmente você mitiga o risco. Mesmo o próprio Warren Buffett, né, faz mais de 15 anos que ele não supera o S&P 500. Aí ele colocou lá no testamento todo o capital que ele vai deixar, ele quer que seja alocado no S&P 500 para a família dele, porque mesmo ele entendeu isso, né? Então o iniciante, poxa, nem tem o que pensar, né? Total, até pegando esse gancho, né, tem uma pesquisa do S&P, inclusive acho que a própria Investo divulga, que a maior parte dos fundos de gestão ativa, aí falando de Brasil, mas imagino que isso também se espera lá fora, não batem, né, o benchmark. Nesse caso do Warren Buffett é um bom exemplo. Qual que é o diferencial que você vê então nesse caso da gestão passiva
E de repente um mix dos dois, né? Acho que combinar estratégias dentro da carteira. Então, excelente você trouxe esse estudo. É um estudo que a S&P realiza, todo semestre sai um resultado internacional, Estados Unidos, Brasil, América Latina. A última divulgação é cerca de 90% dos fundos no Brasil não batem o benchmark. Então, o que isso quer dizer, né? Que se você for fazer uma gestão passiva, se alocar num ETF, você não vai ser o melhor fundo do mercado. Você não vai ser, você vai abrir mão de ser o melhor. Mas com um nível de certeza muito alto, você vai ganhar de 90% dos gestores. Então, você abre mão de ser o melhor para você estar entre os 10% melhores? Eu acho que essa é a pergunta que as pessoas deveriam se fazer para base da sua alocação. E aí, certamente vai ter uma classe, um segmento que você vai tomar um risco que você acredita que é importante para sua carteira. Hoje em dia se fala muito de alternativos, né? Que talvez seja onde ainda existe uma margem para algum gestor ter uma performance maior aí. Mas são ilíquidos, né? Os ilíquidos, private equity, venture capital, ou então fundos imobiliários, alguma coisa do tipo. E aí você adiciona aquilo, eu quero um pouquinho aqui de fundo imobiliário na minha carteira, mas a base você vai ganhar de 90% dos gestores se você for num fundo de índice. Então é mais ou menos isso, né? Poxa, não estou prometendo aqui, e a estatística mostra que você não vai ser o melhor, mas você estaria confortável entre os 10% melhores? Eu estou. Parece razoável, né? Principalmente para quem está começando, acho que é uma pergunta que precisa ser feita, né? Especialmente agora que a gente vive um momento complicado no mundo, né? Você vê aí o último ano e meio guerra, alta de commodities, pandemia que vai e volta. Aí você fala, poxa, para que adicionar mais essa preocupação na minha vida de será que o meu investimento foi inteligente? Será que eu estou bem posicionado? O ETF dá aquela tranquilidade. Você deita a cabeça no travesseiro e fala, bom, estou fazendo a alocação aí, seja para cima ou para baixo, eu vou estar entre os 10% melhores. Até porque a maior parte das pessoas não é um investidor ativo, né? Ele tem uma outra profissão, ele investe parte do capital dele, então acho que o ETF entra bem nesse quesito, né? Perfeito. E tem alguns que até têm outra profissão, mas falam, não, eu vou tirar 2 horas por dia para ficar estudando os mercados. Além de você ainda não conseguir superar o benchmark, né, como a estatística, você gasta um tempo que você poderia estar fazendo um hobby, ficando com a sua família. Ou de repente onde você realmente faz dinheiro, né? Ou investindo na sua profissão, né, ganhando mais dinheiro, exatamente. Não, muito legal. Trazendo ainda, poxa, a gente teve uma notícia recentemente, né, do ETF da Nubank, que seria o primeiro aí a distribuir dividendos, né, no Brasil. Queria saber um pouco da sua opinião aí dessa iniciativa, como é que isso pode impulsionar essa indústria local e se de repente existe algo no radar aí para a própria Investo, né? Legal. Então, para a gente aqui, o mercado de ETFs no Brasil está engatinhando ainda, tá no início. Se você pegar dos 7 trilhões de reais da indústria de fundos, você tem 0,5% alocados em ETF. Esse número lá fora, assim, você tem de cabeça? Sim, nos Estados Unidos é 25% da indústria. O mercado é muito maior, né, já nos Estados Unidos, e além de ser maior, o percentual dos ETFs... Mas não foi sempre assim, né? Hoje é 25%, mas começou com meio, começou com 0, aí foi... Todo mundo começou engatinhando, né? Começou engatinhando, aí nos anos 2000, especialmente 2008, quando veio a crise, os investidores olharam a performance dos fundos e falaram, poxa, tô pagando ainda, pagando 2,20 para chegar no ano de crise e eu estar melhor se eu tivesse comprado o ETF. E aí foi o ponto-chave, né? Saiu lá de 3% da indústria de fundos, o ETF foi para hoje 25% e continua crescendo. Então, a gente gosta muito de, voltando aí para o ponto, né, Nubank lançando ETF, Investo, Nubank, os bancos, as corretoras aí que estão, né, se engajando nesse mercado, para a gente tem que trazer essa democratização, esse acesso. Quanto mais gente estiver falando de ETF, mais chance eu tenho que o cliente entenda que esse é um bom investimento para ele. Então, é muito legal ver um banco que tem hoje 70 milhões de clientes lançando 2 produtos
ETF, né? Porque é um sinal de que esse assunto vai chegar em 70 milhões de pessoas. Espero que alguns se convertam aí para alguns ETFs. Então, eu acho muito positiva a iniciativa, fiquei muito feliz de ver isso. E a questão dos dividendos, acho que até, não sei o que eles estão pensando, mas até eles vão entender, né? Porque eles lançaram um que paga dividendos e um que não paga. Acho que até eles querem saber Onde tem mais demanda. Qual que o cliente prefere, né? Porque o que paga dividendos, você acaba tendo uma ineficiência tributária, porque o dividendo vai ser tributado. Enquanto o que não paga, você paga esse imposto só quando você vender a cota, né? Você paga bem depois, você acaba ficando com esse dinheiro rendendo mais tempo. Até para o pessoal que está vendo entender, o dividendo no ETF, ele é tributado, diferentemente de um fundo imobiliário, de uma ação. Tem essa tributação. Até por isso que a gente não viu até hoje um ETF pagando dividendos, porque as gestoras olham e falam, acho que não vai ser interessante para o meu cliente pagar o dividendo. Mas pode ter pessoas que escolham, prefiro receber o dividendo, pagar o imposto antes. A gente sempre teve essa dúvida, inclusive, estamos olhando aí para ver a performance dos dois e se tiver muita demanda também, a gente vai considerar aqui no Investo, mesmo que ineficiente tributariamente, se o cliente está demandando, né? Talvez acho que a grande diferença seja essa parte tributária e do outro lado ele prefere receber para ele mesmo ter a opção de reinvestir, sei lá, onde ele bem entender, não necessariamente naquele próprio ETF, né? Então... sim. A gente entende que alguns têm essa preferência mesmo, então... Mas é positivo, né? Quanto mais inovação você traz, você traz talvez um outro público também para o mercado de ETF. Posso fazer a próxima pergunta? Lógico. Deixa eu... entrando num assunto aqui, isso eu acho muito legal da indústria americana, ela é tão desenvolvida nesse sentido que a gente não vê só gestão ativa em ETF, só gestão passiva em ETF, perdão, a gente vê gestão ativa também, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, um ETF ele tem que estar indexado no índice. Sim. Né? Não existe gestão ativa. Você quer fazer uma gestão ativa aqui, você vai num fundo de investimento. Ou se você quer gestão ativa, você pode ir no fundo de investimento ou no ETF. Lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos tem gestão ativa, tem aqueles Smart Beta, tem diversos tipos lá, mas tem ETF, por exemplo, que ele tem uma equipe inteira que funciona como se fosse um fundo de investimento normal, tem comitê de investimento. É só um instrumento que é diferente. É só um instrumento que é diferente, mas ele funciona na prática como um fundo de investimento e quer bater o benchmark, quer ir mais que o benchmark, né? Aí eu te pergunto duas coisas, duas linhas disso aqui. Primeiro, existe alguma coisa, alguma conversa de legislação para criar alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil? Você vê isso aqui no Brasil no futuro sendo possível? E isso aqui existindo, isso aqui, como é que você enxerga isso? Outra pergunta, como é que você enxerga isso aqui, entrando naquilo que a gente falou inicialmente, dos fundos que não batem o benchmark no longo prazo? Quando você fala de ETF ativo, nada mais é do que usar a eficiência do veículo ETF, que é um fundo listado em bolsa, um fundo aberto listado em bolsa, para você fazer a sua casca, né? Hoje você pode ter no Brasil, você pode ter um fundo fechado, listado em bolsa, que é gestão ativa. Nos Estados Unidos você pode ter um fundo aberto listado em bolsa com gestão ativa. A diferença é que um fundo aberto pode entrar ou sair dinheiro todo dia. Um fundo fechado, não. Você tem, né, as regras aí de resgate ou de emissões que tem que acontecer. Então, nos Estados Unidos acaba sendo um pouco mais fácil usar a eficiência de um fundo listado, que tem precificação, tem transparência do que tem lá dentro, para você fazer a gestão ativa. Então, o pessoal acaba indo, né, você está acessando em qualquer corretora também, qualquer banco, então acaba fazendo um ETF ativo. É uma mentalidade diferente de um fundo indexado ou de um ETF, né, indexado mesmo, que você está indo para gestão passiva. O ETF ativo, ele está na mesma estatística lá que perde 90% das vezes pro índice, né? Porque é um fundo de gestão ativa, então nada muda, a diferença é que você está comprando via ETF. Sobre regulação mudar no Brasil, hoje teve a mudança da 175, veio para reformular a 555, né? Que ajudou muito, a resolução 175 agora ajudou a dar mais transparência, muitos avanços aí para a indústria de fundos brasileira. E agora a gente está em uma consulta pública sobre a instrução 359, que é de ETFs,
que é um anexo da 175 agora. A gente imagina que vai evoluir também, não sei se, né, para permitir gestão ativa, permitir alavancagem nos ETFs, ou permitir ETF short. A gente tem uma série de travas ainda no Brasil. Sinceramente, o mercado está muito no início ainda para você falar, olha, o investidor brasileiro precisa de mecanismos mais complexos. Talvez o mercado americano já esteja aí 10, 15 anos à frente. Eventualmente a gente vai chegar lá. Mas hoje o brasileiro está na fase de falar assim, vamos investir em bolsa? Vamos investir. Vamos investir, né? Vamos investir, vamos investir. Vamos sair da poupança? Vamos investir. Onde? Vamos sair da poupança. Vamos investir em algum outro fundo. Vamos investir em bolsa. Olha, para a bolsa tem ETF. Para você começar a falar de ETF, ativo ou alavancado, outros tipos, acho que ainda é um passo à frente, né? Então a gente tem um trabalho a ser feito aí, mas naturalmente você vai desenvolvendo cada vez mais o mercado. E aí, indo um pouco nesse sentido ainda, a gente falou, o ETF ele é negociado em bolsa, nesse exemplo do ETF, ativo ele sendo negociado em bolsa, né? Quando a gente vê os ativos negociados em bolsa, eles, por exemplo, uma ação, ou até às vezes um fundo imobiliário também, eles ficam muito sujeitos a movimentos de oferta e demanda, né? O que eu quero dizer? Poxa, se tem um grande fluxo comprador, um grande fluxo vendedor, isso aí vai mexer com o preço de determinado ativo. Como é que isso funciona com o mercado de ETF? A gente tem a figura do market maker, né? Que está aí para segurar isso aí, né? Não funciona como um condomínio fechado igual o fundo imobiliário. Ele cria cotas, destrói cotas ao longo do dia. Como é que isso funciona mais ou menos no ETF? Então, o ETF ele resolve exatamente essa dinâmica de oferta e demanda. Porque como você tem o formador de mercado, aí, o market maker, ele está ali regulando o preço. A gente tem um contrato assinado com o formador de mercado, em que ele vai pegar o preço justo daquele ativo, colocar um spreadzinho contratado ali, que são 0,10%, 0,20%. Que é o preço dele, né? O preço dele está operando e tomando aquele risco ali também, de estar na pedra ali. A gestora paga o formador de mercado para atuar em um contrato, atuar nessas bandas, e aí quando o preço move para um lado ou para o outro, o formador de mercado vai movendo junto. Agora, por que num fundo aberto isso funciona? Porque se ele tiver um aporte de R$1 bilhão em um dia, ele consegue criar cotas para fazer frente àquele R$1 bilhão. Para honrar. Se ele tiver um resgate de R$1 bilhão, ele consegue destruir cotas. Um fundo fechado, você não pode destruir cotas e para você criar, você tem que fazer uma nova emissão. Né? Então, você claro, destruir, você tem as regrinhas ali, não é natural ali, né? Na mecânica da destruição. E a emissão tem toda uma formalidade também. Então, acaba que se tiver uma demanda compradora muito grande, o formador ele pode negociar, mas ele não consegue segurar, ele não consegue criar mais cota ali. Ele precisa, vamos fazer uma emissão, então, para trazer para o preço justo. O ETF ele é muito eficiente por conta disso. Você sempre está negociando ali no preço justo. Claro que não são todos os ETFs que são iguais, né? Os ETFs Investo, por exemplo, tem um spread bem justo, que a gente tem um formador, o BTG, formador de mercado contratado dos nossos ETFs, eles têm ali um contrato guarda-chuva com a Investo, atuam em todos os ETFs, e um spread bem justo. E isso funciona muito bem, né? Para os investidores, é um produto muito eficiente no final. Legal. Muito bom, assim, caminhando já para o final aqui, né? Você comentou dos blocos, né? Para montar a casinha ali. Poxa, aquela pergunta até bem padrão, né? Mas como é que vocês estão se enxergando aí, né? Nos próximos 10, 15 anos? A gente pode dizer que vão adicionar mais blocos nessa casinha aí. A gente, até fazendo o gancho, né? A gente está lançando agora, né, uma carteira de ETFs local. O Luiz é responsável pela estratégia e a gente, olha muito o que a gente tem de alternativa aqui, que, como você falou, ainda é pouco, né? Então, a gente tem olhado, né, para o que vocês têm ali na prateleira e, a gente quer saber ali o que vocês têm aí no pipeline, o que vocês estão imaginando lá para frente, né? Poxa, isso, assim, a gente olha os próximos 10 anos e eu vejo com muito bons olhos aí, é muito positiva a nossa visão de futuro pro mercado de ETF brasileiro. Porque você vê o número de investidores aumentando exponencialmente na Bolsa. Número de investidores em ETF. Você pega lá, em 2016, a gente tinha 20 mil investidores em ETF.
Hoje a gente tem 600 mil investidores em ETF. Você não tinha nem 600 mil na bolsa naquela época. Então está aumentando exponencialmente. As estratégias que eles buscam, tanto pessoa física quanto institucional, tem ficado cada vez mais sofisticada também. Estão olhando outros ativos que não lá o basicão que costumava se olhar. Então acho que tem muito para crescer. Hoje a gente tem um mercado que tem 40 bi aí de reais sob gestão, se somar todos os ETFs, mais da metade é Ibovespa. Então ainda é um mercado que está muito no início. Eu olho os próximos 10 anos, a gente vai ter mais de 500 bilhões de reais nesse mercado de ETF, sem dúvida. Se vai acontecer em 2, em 3, em 4, em 5, eu não sei. Mas em 10 anos esse mercado com certeza vai ser no mínimo 10 vezes o que é hoje. Legal. E esses 500 bilhões aí que vão ser adicionados em investimento, não imagino que vai para Ibovespa, imagino que vão para as estratégias que estão, né, inovando aí no mercado. Então, tem muita coisa para ser feita. Não acho que vai ser igual aos Estados Unidos, que tem 2.800 ETFs listados ou mais até, porque eu não acho que o brasileiro precisa de um ETF específico ali, que tem tanta variação, né? A gente precisa do que é bom, do que é o melhor do mundo, de estratégia sólida, e a gente precisa de produtos locais bem construídos. Porque você tem tanto ativo local interessante, e às vezes o investidor nem conhece, ou é difícil ele entender, o que eu compro aqui nessa classe de ativo. Então acho que tem boas estratégias para se montar localmente também. Legal, muito bom. Legal. E Cauê, uma pergunta que eu acho que tem muita gente vendo isso aqui, esperando justamente essa pergunta, né? Esse tema. Mais recentemente, a gente viu uma discussão sobre a tributação de imposto de renda do LFTS 11, né? Para quem não sabe, esse é um ETF que segue a LFT, né? O Cauê pode falar um pouquinho melhor sobre esse ETF depois. Mas, poxa, uma estratégia interessante, né? Mas tem uma discussão sobre a tributação em cima dele, né? Porque, no final do dia, quem cobra o imposto de renda dos ETFs são as corretoras, no momento da negociação, né? E aí teve essa discussão. Do que você pode falar para a gente? Como é que tá teve algum andamento esse assunto com as instituições? Como é que tá isso aí, mais ou menos? Excelente pergunta, e sim, eu posso falar aqui abertamente do que a gente consegue, né? Acho que, primeiro, é triste ver essa situação no mercado de capitais brasileiro, porque uma situação onde, legalmente, quem é o responsável pelo cálculo do parâmetro ali que define a tributação é o administrador do fundo, e tanto a gestora Investo quanto o administrador do fundo concordam com a metodologia. Várias instituições do mercado concordam. Por 8 meses esse ETF, né, estava ali sem nenhum questionamento. A gente teve aí supervisão da Anbima, que olhou a nossa metodologia e respondeu que está com diligência na metodologia, o administrador do fundo, né, está com diligência na metodologia. A CVM também nos questionou no âmbito da supervisão e também teve a mesma resposta, que a gente está aplicando diligência. A gente tem 4 pareceres, entre pareceres econômicos e jurídicos, pareceres que a gente usou para estruturar o fundo e pareceres que a gente usou para defender nessa argumentação aí, defender o nosso cotista para tentar chegar a uma solução. E a gente teve aí um ataque de mídia ou imprensa, né? Teve uma matéria do Valor que chamou os finfluencers, atacaram o fundo, e a gente não vê nenhum embasamento técnico ou jurídico na outra parte, mas eu não estou aqui para dizer, nós estamos certos porque nós temos embasamento e a gente não tem embasamento do outro lado, porque a situação, a consequência é que tem poucos participantes aí que estão cobrando uma alíquota e a maioria está cobrando a alíquota que a gente defende aqui mesmo, a maioria das instituições financeiras. Mas a gente tem essa divergência, tem essa ambiguidade que existe entre as instituições e a gente gostaria muito que não existisse essa ambiguidade. Então, aqui como gestora do fundo, a gente está empregando toda a diligência na metodologia, mas também para ter uma resolução da situação, para ter uma clareza. A CVM colocou ali no ofício, olha, para assuntos tributários você tem que falar com a Receita, a gente está conversando,
nos colocaram em contato com o Ministério da Fazenda, a gente também teve aí algumas reuniões, ainda estamos em andamento. A verdade é que a gente está num meio em que não existe nenhuma autuação de ninguém, mas a gente quer ter uma clareza para que o nosso cotista possa fazer esse investimento com tranquilidade, né? Então, acho que só reforçando nossa posição aqui, que a gente sempre foi muito bem embasado em tudo que a gente fez, estamos tentando clarear essa situação aí formalmente para resolver, para o cotista saber exatamente, né, que a gente está fazendo tudo com diligência e tem um respaldo para isso também. Pô, legal. Eu acho que questionamentos como esse, infelizmente, no final do dia, fazem parte de uma indústria que está crescendo, né? Espero que isso aí se resolva, porque é uma ideia bem bacana do LFTS 11. Legal, eu também é muito positivo aí ver produtos que os brasileiros gostam e usam, então a gente tem essa expectativa aí e estamos endereçando a questão. Pô, legal. E acho que da minha parte é isso aqui. Não sei se o Dudu quer abordar mais alguma coisa, ou você mesmo, Cauê. Exato, acho que eu ia comentar, se você quiser mandar uma mensagem para o nosso público aí, os investidores. Falar alguns ETFs que você gosta da Invest. Eu gosto de todos, né? Então acho que cada um aí tem a sua estratégia, o seu fator de risco. Talvez uma mensagem final, você falou aí de carteira recomendada de ETFs, eu fico muito feliz de ver isso acontecendo na indústria. O investidor, ele precisa de um guia, e o trabalho que vocês fazem aí é um bom guia, e vendo uma carteira de ETFs, tenho certeza que vai ser uma carteira inteligente, somente por já ter a diversificação como base aí, né? O ETF já traz essa diversificação, e aí eu convido aí a olharem o nosso site, para olhar todos os ativos que a gente tem muito material educacional sobre os produtos, sobre o mercado. A gente fez agora um projeto com a B3 sobre investimento para os seus filhos, que está muito interessante também para quem tem família, tem muito conteúdo legal, tem uma minissérie, a gente tem um jogo para você falar de dinheiro com os seus filhos, e ficou muito bacana. Então a gente tem bastante coisa aí para ajudar a trazer mais conhecimento. Convido aí vocês a olharem nossas mídias sociais também para acompanhar o que a gente traz. Show. Legal, Cauê. Muito obrigado, viu, pela presença aqui hoje. Maravilha, eu que agradeço. Prazer aí estar com vocês. O prazer foi nosso. Obrigado, Valeu, Dudu. pessoal.